Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou trazer para vocês uma ação nova aí para o canal Porto Belo, beleza? Vamos começar aqui direto no semanal. A gente tem algumas informações que a gente consegue tirar do gráfico. Eu vou botar aqui no semanal esse topo aqui, que foi rompido, tá? Que a gente viu que até que teve um testezinho aqui. A gente teve essa região aqui que ele rejeitou, ó. Quem acompanha aí as análises do canal já vê que eu opero bastante esse tipo de sinal, que eu acho bem importante, que ele justamente fez esse topo aqui, fez um movimento de baixa e ele rejeitou esse movimento aqui, tá? Então ele teve aquele movimento dos arrependidos, então ele caiu todo esse valor aqui dos 5,50 até o 1,50 mais ou menos, e ele rejeitou essa queda, rompendo novamente o topo que ele tinha formado aqui, tá? Então a gente tira aqui, a gente tem essa provável formação de pivô de baixa, tá? Ele fez esse topo aqui, esse topo mais abaixo, o que nos daria um pivô provável aqui embaixo, tá? Mas por enquanto a gente não consegue validar ele, então eu só vou deixar marcado aqui por enquanto e a gente vai passar para o diário. E a gente teve um outro padrão aqui muito importante acontecendo no semanal. Então aqui a gente vê que tem bastante coisa acontecendo no semanal aqui em Porto Belo. Então a gente pode ter dois cenários bem distintos para ela. Então a gente agora no diário a gente pega um pouquinho mais de informação, tá? Então a gente teve aqui, ó, esse fundo que formou esse movimento e houve uma rejeição desse topo aqui. Tá? Ele subiu, rejeitou todo esse movimento de alta e rompeu o fundo. E aqui que ele fez a armadilha de fundo que pode nos dar uma indicação de uma possível alta, tá? Então agora a gente passa para o diário para pegar algumas informações diferentes. A gente tem aqui, ó, essa formação aqui do maior volume que está aqui em cima, que a gente viu justamente a projeção desse movimento aqui. A gente teve esse claro movimento aqui nesse volume que segurou o preço, tá? Então a gente pode olhar aqui que ele segurou essa queda e montou o pivô justamente nessa barra. E agora eu acredito que a gente está vindo para testar essa região aqui dos R$ 6 mais ou menos, tá? E eu botaria essa região como uma região chave aí das ações da Porto Belo para justamente trabalhar nessa região e transferir esse maior volume que está sendo negociado aqui nos 7,50, R$ 8 mais ou menos, volte para cá e a gente consiga formar um pivô a partir daqui, tá? O que eu faria? Tá? Pegando essas informações que a gente tem por enquanto. Enquanto estiver trabalhando acima dessa barra aqui, eu acredito em movimento de alta, mas eu não compraria. Se eu não tivesse comprado, eu não compraria enquanto ele não testasse essa região aqui, validasse essa região para montar o pivô para voltar a subir, tá? Porque perdendo essa região aqui, eu acredito em queda, tá? Mas por enquanto ele tá dando um sinal aí de possível alta, porque geralmente esse tipo de movimento aqui de rejeição de alta, ó, ele fez a alta e rejeitou, rompendo o fundo. Quando ele não consegue dar continuidade para alta, ele tem a tendência de pelo menos retornar ao topo anterior, que foi essa região aqui dos 9,75, R$ 10, tá? Então, enquanto ele estiver trabalhando acima dessa barra aqui, acima da formação desse pivô, eu acredito que a gente deva chegar nos R$ 10, tá? Enquanto ele não perder aqui os 5,50 mais ou menos, eu acredito que a gente deva ir aos R$ 10, mas eu não compraria antes desse teste aqui dos 6, para justamente validar essa região como suporte e aí a gente poder fazer um novo movimento de alta, tá? Porque se a gente pegar aqui e voltar para o semanal, a gente consegue ver que ele está provavelmente montando um pivô de baixa aqui de longo prazo. Ele está preso entre essas duas zonas aqui de 8 e 6, tá? Ele está preso aqui dentro e ele pode vir justamente esticar aqui até os 10, 9,80, travar nessa região para depois fazer um movimento de baixa. Mas por enquanto a gente não tem como ter certeza, mas se a gente olhar no gráfico semanal, a gente vê esse fundo aqui que é bem importante, ó.
que o preço tenderia a voltar a testar essa região aqui. Claro que aí no mais longo prazo, e quem acompanha aí as análises que eu tenho feito, já sabe que eu prevejo aí uma volatilidade maior aí no Bovespa um pouco mais para frente, ainda não, mas que eu prevejo aí uma correção mais longo prazo nas ações. Então quem não é inscrito aí no canal já se inscreve e ativa as notificações para não ficar de fora dessas atualizações que eu estou mandando, porque a gente pode ver um ciclo corretivo bem grande nas ações aí no Ibovespa daqui a alguns meses ainda, mas por enquanto não tem como afirmar essa região aqui enquanto ele estiver trabalhando acima desse fundo aqui. Então eu acredito muito nesse teste ainda dos R$ 6, tá? Quem está comprado não teria por que vender, venda só abaixo desse fundo, abaixo dos 5,50 mais ou menos, eu botaria meu stop e eu tentaria buscar aí pelo menos os R$ 10, observando aí qual seria a movimentação do mercado. Mas por enquanto aí, para mim, é um sinal claro ainda de alta, mas para quem não está comprado, o ideal seria dar uma guardada e pegar a validação dessa região, porque senão aqui seria um stop muito caro, de 20%, fica muito, o risco retorno não fica legal, tá? Então o ideal seria aguardar, validando essa região dos 6, aí dá para pensar em entrar e tentar buscar lá os R$ 10, beleza? Pessoal, essa é a minha análise de Porto Belo, não esqueçam de se inscrever aí, ativar as notificações, qualquer ação que vocês queiram que eu dê uma olhada, é só deixar nos comentários, beleza? Valeu!